Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel CPTS11 da Capitânia. E por que iremos falar dele, daqui a pouquinho a gente fala, porque a gente já vai começar com aquele conteúdozinho que você gosta, direto ao ponto como sempre. No momento, o valor atual da cota do CPTS é R$ 88,50. Nas últimas 52 semanas, ele bateu uma mínima de R$ 74,86 e uma máxima de R$ 93,09. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes sobre esses valores. O dividend yield dele está ok, considerando que ele é um fundo de papel, deveria estar melhor, pelo menos aí na faixa de 13, 14%. Não está tão bom quanto deveria ser, mas vamos considerar, como ele mesmo diz, ele se autodenomina de um fundo high grade. Para um fundo high grade, mesmo sendo de papel, eu acho que essa taxa, esse dividend yield está ok. De qualquer forma, nas últimas 52 semanas, nos últimos 12 meses, ele sofreu uma desvalorização de praticamente 3%. Ele alcançou a máxima dele nos últimos 12 meses, bem aqui, no dia 13 de outubro. Você vê que ele trabalhava nessa faixa aqui, de 80 alto, 90 e pouco, até mais ou menos o iniciozinho de novembro, quando ele começou a despencar, perder valor. Daqui a pouco a gente vê porque começou a perder valor. E chegou na mínima dele aqui, no dia 23 de março. A partir daí, como quase todos os fundos imobiliários, até os de papéis, mas principalmente os de tijolos, finzinho de março para comecinho de abril começaram a ganhar valor. E ele, no caso, ganhou 18% de valor dessa mínima dele até o momento. O valor patrimonial da cota dele é R$ 91,05. Isso quer dizer o quê? Que o P sobre VP dele está 0,97, ou seja, ele está com 3% de desconto. Isso aí pode indicar um momento de compra. Pode sim, já que ele está com desconto. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, inclusive o CPTS. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou te passando, vai estudar melhor e aí sim você decide se compra ou não compra ele. Lembrando que esse é um dos fundos imobiliários de papel mais recomendado por várias e várias carteiras. Se você entrar na comunidade do canal e ver algumas recomendações de carteiras dos meses anteriores, não tem no mês de junho, mas no mês de maio, abril, você vai ver sempre ele lá no top 10 de carteira de fundos imobiliários. Sempre o CPTS está. E se você quiser me ajudar, meu amigo, chegue junto, se inscreva no canal, deixa aquele likezão, comente aqui se você possui ou não possui o CPTS ou outro fundo imobiliário aqui nos comentários. A gente vê que ele possui 223 mil cotistas, considerando que ele é um fundo de base 100, é uma quantidade de cotistas muito boa, mas é porque ele não é um fundo recente, ele já é um fundo antigo na bolsa, então isso explica porque mesmo ele sendo um fundo de base 100, ele tem tantos cotistas assim. E nos últimos 24 meses, a média de dividendo distribuído por ele é de 97 centavos. E a liquidez diária dele é muito boa, 6 milhões de liquidez diária média do fundo. Ele é muito fácil de ser vendido e ser comprado. A gente vê que o último dividendo distribuído por ele foi de 85 centavos, o que equivale a um yield de 1,03% nesse período aqui. Na época ele estava com cotação de R$ 82. Vocês viram que ele se valorizou bastante até o momento, não está mais só R$ 82. Isso foi referente ao mês passado. Você vai ver que na próxima semana ele deve estar anunciando um novo dividendo para ser pago provavelmente na semana seguinte. Isso aqui muito me intrigou. Olha aqui, ano passado, janeiro, distribuído 1,10, depois 1,10, 1,10, 1,10, 1,8 em maio, 1,12, 1,10, 1,10, 1,10, 1,5, aí 85 centavos. Olha a queda, 37 centavos em dezembro. E esse ano, 58 centavos. E aí começou a melhorar. 75, 76, 71, 81 e 85 centavos. Você vê que ele era tipo um relógio nessa faixa de praticamente 1,10 no ano passado quase todo, começando em janeiro e indo até outubro. Apesar de ter sido R$ 1,05 aqui. Aí ele caiu, começou a cair muito, 85 centavos, depois 37, depois 58. Por que isso? Iremos ver daqui a pouco no relatório, mas o que ele fala lá não me convenceu muito. Porque, primeiro, ele se diz ser um fundo high grade. Fundo high grade, as características são fundos mais seguros, mais estáveis. E essa estabilidade e essa segurança é passada também em relação ao dividendo que é distribuído. Normalmente o dividendo não sofre grandes perdas, até porque ele normalmente não sofre
com inadimplência, ou seja, o que ele vai chamar lá no relatório de default. O default é o calote, inadimplência. Ele diz que não sofre disso, mas teve essa perda de rendimento que normalmente acontece nos fundos high yields quando há inadimplência, quando há o default, quando há o calote. Só que o motivo do fundo ter perdido tanto em rendimento não foi calote, foram outros. O que, para mim, não é característica de fundo high grade, apesar de dizer que é um fundo high grade. Eu não achei legal os motivos. A gente vai ver daqui a pouquinho no relatório dele. E aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês por que a gente estava fazendo um vídeo hoje sobre o CPTS. Você deveria ter vindo aqui no último vídeo sobre esse determinado tipo de ativo, no caso HGCR, que é um fundo imobiliário assim como o CPTS, clicava nele, viria aqui para os comentários e ou deixaria o like num determinado ticker que você gostasse, ou colocaria o seu ticker, caso não tivesse nenhum ticker interessante para você. Só que muito pouca gente fez isso. A gente vê aqui só o nosso amigo Pedro do canal Bora Ficar Rico, ó, já coloca aqui na barra de procurar, @Bora Ficar Rico, para você conhecer o canal do Pedro, e ele pediu o PLCR11 e teve 2 likes, ou seja, só o meio dele, ou seja, até isso foi pouco. Era para ter uns 4, 5 tickers aqui e ter aqui no do Pedro 10 likes, aqui no da Vanessa, que ela pediu CPTS, 10 likes também, e vários outros tickers também com likes. Infelizmente só eles dois, e só eles colocaram os likes dele e eu coloquei o meu like, então ficou só 2 likes. Muito pouco também. Por causa disso, a gente não vai mais fazer esse tipo de escolha dessa forma. Não vai ser mais a pessoa postando e deixando like. Eu gostaria de continuar assim, mas devido a essa quantidade muito baixa de interação com o pessoal que está assistindo os fundos imobiliários e fiagros e até ações, que eu estava falando. A pessoa mesmo que não gostasse deveria entrar para deixar o seu ticket e tudo mais, mas o pessoal não estava fazendo isso. E lá na comunidade fazia mais, mas mesmo assim era muito pouco em relação à quantidade de inscritos do canal. Por isso que eu tinha deixado de fazer lá e estava colocando aqui. Eu esperava que tivesse mais interação aqui e por causa de lá tá pouco e aqui tá menos ainda, a gente agora vai passar para a nova forma. E a nova forma de escolha dos fundos imobiliários, fiagros e ações vai ser, eu vou escolher pessoalmente, vou decidir quais vão ser os fundos imobiliários, fiagros e ações que eu vou analisar e colocar aqui no canal. Aí você vai perguntar, então por que você escolheu, Adriano, CPTS e não PLCR? Porque o CPTS tem uma liquidez maior, tem uma quantidade maior também de cotistas, então automaticamente há uma maior quantidade de pessoas interessadas no fundo. Então, como a gente se importa muito com a quantidade de views, fez essa opção de escolher o CPTS. Foi um critério de desempate e normalmente é o critério de desempate que eu fazia e faço quando tinha empates. Aqui nas escolhas era por esse. Maior liquidez normalmente, maior quantidade de cotistas, então foram os critérios de desempate que eu considerei para escolher o CPTS. Pronto, e a gente já vem aqui para o relatório do mês de maio, que se refere a esses rendimentos pagos em junho. Esse relatório foi lançado no finzinho agora do mês de junho. Ele ainda nem mostrou os dividendos que vão ser distribuídos agora no mês de julho. O relatório deve sair no final do mês de julho apenas. Ou seja, esses 85 centavos, que foi o maior rendimento distribuído por ele desde aquele momento ruim que começou a cair, principalmente em dezembro, né? A gente viu que em novembro ele já caiu para 85 centavos, ele repetiu esse dividendo agora. Ou seja, esse é o maior dividendo distribuído desde novembro do ano passado. Fazia, então, 7 meses que o fundo não distribuiu um dividendo tão bom como esse. Isso é que a gente pode dizer que é bom, considerando que ele distribuiu de janeiro até outubro do ano passado na faixa de 1,5 e 1,10. A gente vê que a gestora é a Capitânia Investimento, a gente já sabia disso. O administrador é o BTG Pactual. O fundo teve início suas atividades em 5 de agosto de 2014, ou seja, ele vai completar esse ano em agosto 9 anos na bolsa, no ano que vem completa 10 anos na bolsa. Ele tem uma taxa de administração de apenas 0,10% ao ano sobre o valor de mercado e taxa de gestão de 1,05. Se somar as duas dá 1,15, o que é uma taxa além do normal. Normalmente essa soma dessas taxas aí é na faixa de 1% ao ano, sobre normalmente o valor de mercado ou patrimônio líquido do fundo. E não tem taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo é bem grande, ele é um fundo grande, quase 3 bilhões na carteira, 2 bilhões 893 milhões.
O dividend yield, no momento de fechamento, isso aqui foi 12,38, mas já viu que não está isso atualmente. Por quê? Porque subiu o valor da cota e o valor da cota é inversamente proporcional ao dividend yield. Como subiu o valor da cota, o dividend yield reduz. E alguns dados que eu gostaria de trazer para vocês, que eu não falei ainda até o momento, que eu te retirei lá do Investidor 10, é que esse fundo CPTS, em comparação aos seus pares de recebíveis imobiliários também, ele está no top 10 de maior dividend yield, ele está no top 5 de fundo mais descontado de papel e está no top 4 de maior valor patrimonial, ou seja, ele é um dos maiores fundos de recebíveis da nossa bolsa. Como é a primeira vez que eu leio esse relatório e é a primeira vez que eu faço vídeo sobre esse fundo, eu vou ler essa parte aqui que normalmente é Ctrl+C, Ctrl+V todo mês. O Capitânia Securities 2, Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de investimento imobiliário, é um FII, constituído sob a forma de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. Como todos os outros, esse comecinho aqui é igual, né? O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente, principalmente, de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimentos definida no capítulo 4 do regulamento. Eu achei bem interessante esse resumo aqui, por isso que eu vou ler ele para vocês. Resumo do comentário do gestor. A gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem de portfólio. Eu não falei para vocês que ele disse que ele é um high grade? No mês de maio observamos uma melhora no cenário atual com uma alta expressiva do mercado de FIIs, que eu já venho falando para vocês. Basicamente ela começou mais ou menos em abril, né? Mas se estendeu a maio e junho, tá praticamente com 2 meses e um pouquinho subindo, aliada a um fechamento de curva de juros, o que contribuiu para o resultado do fundo do mês. Um resultado melhor, que ele quer dizer, né? Tanto que ele distribuiu dividendos maiores em relação aos últimos meses desse ano. Temos observado um aumento substancial nos casos de default, calote, aqui é o calote, e pedidos de carência. Acreditamos que o CPTS possui uma carteira resiliente o suficiente para passar por esse momento sem percalço. Ele não vai falar nada no relatório que fale de algum devedor, de algum CRI devendo ao fundo, deixando de pagar. Isso ele não vai falar no relatório, eu já deixo adiantado para vocês de antemão. Distribuição dos dividendos, está aqui 85 centavos por cota, exatamente aquele valor que a gente viu que foi pago em junho, aí em julho agora ainda não saiu, a gente já falou sobre isso. As movimentações na carteira, ele adquiriu 1 bilhão em CRIs, meu Deus, 1 bilhão em CRIs, a uma taxa de PCA mais 6,30% ao ano. Vamos ver que o fundo é 100% atrelado ao IPCA, o que é algo meio que esquisito, fora do normal. Normalmente, os fundos de papel, fundo imobiliário, no caso, são assim, quase que meio a meio, 50% CDI e 50% IPCA. Alguns ainda tem um pouquinho de GPM. Esse aqui é 100% IPCA. Eu acho que eu nunca tinha visto um fundo de papel até o momento que fosse 100% IPCA. E foram vendidos 919 milhões em CRIs. Olha aí, comprou 1 bilhão e vendeu 939. Ele gosta muito de fazer o que ele chamou aqui, ó, de reciclagem do portfólio. Ele fica trocando as CRIs que ele tem, com a taxa média de IPCA mais 6,17%. Algumas dessas operações, olha aqui o mistério, serão recompradas pelo fundo. Basicamente, pessoal, esse é o motivo do fundo estar com esses rendimentos baixos. Pronto, tá aqui explicado. Foi essas operações de recompras pelo fundo, que são o que ele chama de compromissadas reversas, que a gente vai ver com mais detalhes. Então essas compromissadas reversas, digamos que elas estão dando prejuízo. E o estranho é que o fundo ainda continua fazendo isso. Eu acho que ele já era para ter parado, mas ele continua fazendo isso. Continuando os trechos interessantes desse resumão sobre as alocações do fundo. Ele está atualmente com 71% da carteira em CRIs, ou seja, a maior parte da carteira é CRIs. 27% do fundo são outros fundos imobiliários e ele tem cerca de 2% em caixa. Os top 5 maiores devedores do fundo são esses rapazes aqui. Fundo Imobiliário GTIS, Brasil Logistics, o Fundo Imobiliário General Shopping, HBR, o Grupo Mateus e a Via Varejo. E o fundo tem quase $500 milhões em compromissadas. São aquelas CRI que eu falei para vocês. Compromissadas reversas, o nome mais completo. E isso é cerca de 17,1% do patrimônio líquido do fundo. E aí ele fala que é uma alavancagem isso. Ou seja, é um endividamento do fundo. Ou seja, cerca de 20% do fundo é dívida nesse sistema de compromissadas reversas que ele chama. Nisso ele está acumulando despesa com juros. E nesse mês foi de 4,5 milhões. Esses valores altos de despesas é que estão puxando os rendimentos para baixo, diga-se de passagem. A gente vai ver isso com mais detalhes durante a leitura do relatório.
Aqui ele conta a historinha do fundo desde 2014 até 2017, dizendo que ele anteriormente, ele era um fundo high yield. Ele vai explicar, eu não vou ler isso aqui para vocês não, só estou resumindo para vocês. E aqui ele vai mostrar como é que ele se tornou um fundo high grade. Antes aqui high yield e agora high grade. Também não vou ler, se vocês quiserem ler com mais detalhes, basicamente é isso em resumo. Aqui ele vai falar as características e por que é bom ser um fundo high grade. Segundo ele, como eu falei, ele se considera um fundo high grade. Eu não concordo muito porque eu acho que essas operações que o fundo está perdendo rendimento não são operações de fundo high grade. Um fundo high grade não deveria estar fazendo essas operações que ele está fazendo, que está perdendo investimento. Tá certo que ele vai falar mais na frente que a intenção dele era, claro, ter um maior retorno do fundo para o cotistas, mas está fazendo um contrário. Então essas operações realmente não eram tão boas. Se fossem boas, todos os fundos fariam, né? E pronto, aqui vem uma explicação mais detalhada sobre essa questão das compromissadas, ó. Carteira de CRIs versus o custo das compromissadas, o percentual ao mês. No gráfico abaixo é apresentada a evolução do resultado da carteira de CRIs vis-a-vis a despesa com operações compromissadas, ou seja, são os gastos que o fundo tem com essas operações compromissadas, desde o início da estratégia. Na maior parte desse período, o retorno total, receita de CRIs versus despesas compromissadas, foi positivo. E até meados de 2022, aquele mês de junho, né, que ele falou atrás, a diferença foi grande, com expressiva criação de valor para os cotistas, ou seja, era bom para os cotistas, mas começou a dar ruim. A partir do mês de setembro, quando a deflação passou a refletir no retorno da carteira de CRIs, que é quase indexada ao IPCA em sua totalidade, como eu já tinha falado para vocês, essa estratégia passou a ser uma detratora do resultado do fundo. Ou seja, começou a prejudicar o resultado do fundo. Ou seja, começou a dar prejuízo praticamente. Nos últimos meses, com o retorno da inflação, ou seja, como eu falei, a inflação é bom para o fundo, o retorno total da estratégia de compromissadas tem oscilado entre positivo e negativo, próximo a zero. Aqui a gente vê essa questão aqui da redução dos ganhos com compromissada, em termos percentuais, ó. Quase todo mês dando negativa, porque esse gráfico tá muito ruim, né? A gente não vê claramente os negativos aqui, mas tá negativo em quase todos os meses. Só não tá negativo aqui e nesses dois últimos. O resto é tudo negativo, é menos 0,04, menos 0,035, menos 1,16, menos 0,90, menos 0,63, menos 0,12, menos 0,20, menos 0,12, são todas negativos aqui. E começou basicamente em julho do ano passado. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aqui tem a DRE do fundo. Olha aí, mostrando para vocês aqui. Vamos focar aqui em maio. Receitas totais do fundo, 42.781.000. Aqui tá todas as receitas do fundo. Renda fixa, rendimento de CRIs, que eles subdividem em juros e atualização monetária, que eu creio que seja aquela correção monetária que ele falou, aqui ele já está chamando de atualização monetária. Resultado com negociações de CRIs, você vê que ele tem resultados em vários meses, quase todos negativos, só deu positivo aqui. Dá a entender que é venda de CRIs com prejuízo aqui. Rendimentos de fundos imobiliários, tá sempre dando lucro. Ganhos de capital, aqui já não é ganho de capital, aqui é prejuízo, né? Só que ele chama de ganho de capital. Isso aqui entre parênteses sempre é prejuízo. O maior ganho de capital dele nesses meses tudinho foi aqui, 8 milhões. E aí aqui embaixo estão as despesas, né? Eu vou colocar aqui, ó, em destaque a despesa só do mês de maio. As despesas vêm daqui de baixo, ó. Taxa de administração, taxa de gestão, imposto sobre ganho de capital, venda com lucro, né, aqui. Olha aqui, 11 milhões de despesa financeira com alavancagem com CRIs. Ou seja, é a despesa que ele tem aqui com as compromissadas reversas, que ele paga juros, depois que ele vai recomprar, ele paga o valor da CRI e ainda paga uns juros, que é exatamente a vantagem do comprador, né? Ele compra, o cara compra, é como se estivesse emprestando dinheiro para o fundo gastar como ele quiser, e aí no futuro o fundo vai lá, no caso o CPTS, vai lá, recompra a CRI que ele tinha vendido e paga um juro para o cara que emprestou dinheiro, para a empresa que emprestou dinheiro. E o resultado no final aqui foi esse aqui, 27 milhões. Ou seja, lucro que foi distribuído não integralmente, porque ficou um centavo em caixa. Foi distribuído 85 centavos. Ele distribuiu 27 milhões e 15 mil. Guardou aqui cerca de 450 mil em caixa. E aqui ele fala quanto é que está acumulado em caixa, os valores que não foram distribuídos.
Como esse relatório é muito grande, pessoal, estou fazendo tipo um resumo para vocês, as coisas que eu achei mais interessante. Então aqui, mostrar os indexadores principais do fundo. Aqui a gente vê exatamente nesse gráfico de pizza, como é a divisão do fundo. 27% em FIIs, a gente já tinha visto no resumo, mas está vendo agora em gráfico de pizza. 2% de caixa, 70% é IPCA, mais 6,60%. Isso aqui são CRIs. Ele não está dizendo CRIs, mas são CRIs. E tem um pouquinho, quase nada, só 0,8%. Por isso que ele diz que é praticamente tudo IPCA, e realmente é. Aqui é menos de 1%. É em CDI mais 4,01%. Aqui, pessoal, está a lista de ativos do fundo em termos de CRIs. Aqui está o nome das CRIs. Aqui está o devedor. Aqui está o indexador. Você vai ver que dessas CRIs dessa página são tudo IPCA. E a taxa ao lado. Aqui o volume em reais, ou seja, quantos milhões cada um desses CRIs deve ao fundo. O valor em percentual da carteira do fundo. Assim, me esqueci de dizer, isso aqui é só do setor logístico industrial, porque ele aqui subdivide os ativos por setores. Aqui temos agora o do setor residencial, só tem 2 CRIs e esses percentuais aqui, o valor devido. Aqui já tem do setor de shopping, os CRIs do setor de shopping, os devedores, IPCA mais as taxas, os valores devidos. Aqui é os percentuais dos ativos que eu não tinha marcado, né? E para fechar os últimos setores que ele ainda tem CRIs. Infraestrutura tem apenas um CRI, tá aqui, IPCA mais, o valor e o percentual da carteira. Educacional tem esse aqui, que é um fundo imobiliário, mas ele deve o CPTS aqui, deve ser uma alavancagem do fundo imobiliário. IPCA mais 5,60, tá aqui o valor e o percentual da carteira. E ainda tem setor do hospital, tá aqui, Reddor, IPCA mais 6,010, 45 milhões, 1,29%. Aqui, pessoal, a gente tem a carteira de fundos imobiliários que o CPTS possui, tá aqui os percentuais. Eu não vou ler, se vocês quiserem ver, tá aqui a lista dos fundos imobiliários que ele possui em carteira. A gente já viu que isso aqui equivale a 27% do fundo, né? E aqui, para fechar o nosso relatório, mais um pouquinho de explicação de como funcionam essas operações compromissadas, que eles dizem que o CRA é o lastro das compromissadas. O que são operações compromissadas reversas de CRI? São operações nas quais o fundo realiza a venda de títulos, ou seja, os CRIs, com o compromisso de recomprá-las. Por isso que tem esse nome de compromissadas, o compromisso de recompra. É daí que vem. Ela tem esse compromisso de recompra, mas só que o compromisso de recompra acrescido de juros. Não é simplesmente ele recomprar pelo mesmo valor que ele pegou o dinheiro. Ele paga juros em relação a isso, após um determinado período. Durante esse período, a instituição financeira contraparte, ou seja, o que vai ser o credor aqui do fundo, mantém os ativos em garantia e permanece com estes, caso o fundo não possa honrar com o compromisso de recompra. Fica de posse da empresa que está emprestando o dinheiro, no caso a instituição financeira. Por conta disso, normalmente operações compromissadas são realizadas apenas em papéis high grade, de risco baixo e conhecido. Cabe ressaltar também que, apesar dos ativos estarem em garantia, o fundo continua sendo titular do papel e faz jus aos eventos corporativos, como juros e amortizações, de forma normal. No fechamento do mês, o fundo possuía quase $500 milhões, 495 milhões, que a gente já falou sobre isso, que equivale a 17,10% do patrimônio líquido do fundo em operações compromissadas reversas. E uma despesa acumulada de 4,5 milhões, que equivale a 14 centavos por cota. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo sobre o CPTS. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. E comente aqui se você possui o CPTS ou não. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!